Hoje a gente vai falar sobre isomorfismos. Em particular, automorfismos também, que é um caso particular de isomorfismo. A gente vai considerar, então, dois espaços vetoriais e uma transformação linear que sai do espaço U, vai para o espaço V, e vai dizer que essa transformação linear é um isomorfismo toda vez que ela for bijetora. Se além de ser bijetora, essa transformação for tal que o espaço de saída e de chegada são iguais, então eu vou dizer que essa transformação é um automorfismo, porque afinal de contas é uma bijeção que vai de um espaço nele mesmo. E é uma transformação linear além de tudo, né? A gente vai dizer que dois espaços, U e V, são isomorfos se eu conseguir um isomorfismo de U em V. Exemplos de isomorfismo, por exemplo, se você tomar um espaço vetorial U e uma transformação linear de U em U, a transformação identidade, a gente sabe que ela é bijetora, portanto vai ser um isomorfismo. Na verdade, vai ser um automorfismo, porque é de U nele mesmo. Outro exemplo de isomorfismo é essa transformação que vai do Rn no Pn-1, lembrando que o Pn-1 tem dimensão n, e ela leva uma n-upla num polinômio cujos coeficientes são as coordenadas da n-upla. E também uma transformação que leva uma matriz M por N no Rm vezes N, dada dessa forma, a transformação leva a matriz A em A11, A12, A13, etc., colocando enfileirados todas as entradas da matriz M por N. Tá? Então, aí a gente consegue demonstrar que essa transformação ela é linear e, além disso, ela é uma bijeção. Então, como é exercício, na verdade, um exemplo para a gente, né? Eu vou pegar uma transformação do R3 no R3, dada dessa forma, e mostrar que é um automorfismo. Vamos lá. A gente sabe que é uma transformação linear do R3 no R3. Além disso, o que a gente tem? Isso aqui vocês conseguem mostrar facilmente. Além disso, essa transformação é o 0, 0, 0, se e somente se, então, olha, a gente quer que isso aqui seja o 0, 0, 0, né? Vou pôr para cá, que é o zero no espaço de chegada, que é a triplinha 0, 0, 0, né? Então, isso é verdade, igualdade de triplas é verdade se a primeira coordenada for igual à primeira, a segunda igual à segunda e a terceira igual à terceira, que é o que está escrito aqui. Mas isso quer dizer o quê? Que x tem que ser y, que tem que ser z. As três coordenadas têm que ser iguais. Então, T não é injetora. Por quê? Porque aqui o núcleo dessa transformação vai ser um elemento tipo isso, gerado por um elemento tipo assim, porque todas as entradas têm que ser iguais, x, que também eu posso escrever como sendo 1, e com escalar x na frente. Então, uma base para o núcleo dessa transformação é esse vetor aqui. Então, ele é gerado pelo 1, que vai dar uma base do núcleo, portanto, esse núcleo tem dimensão 1, então ele não é só o zero, então a transformação não é injetiva, porque se fosse, precisava levar só o zero no zero, e nenhum outro vetor no zero. Então, ela não é injetiva, tá? Por causa disso, em particular, T de 1 é 0, 0, 0. Então, ela não é um automorfismo, tá? Porque ela não é bijetora, já que não é injetora. Ok. Proposição. Se a gente tem uma transformação
que é linear e é um isomorfismo na verdade, ou seja, ela é bijetora, e a dimensão do espaço de saída é finita, então a dimensão do espaço de chegada vai ser igual à dimensão do espaço de saída, que é finito. Então vamos lá, o que a gente precisa? A gente precisa mostrar que a dimensão do V é finita, tá? E não só isso, que é igual. A gente sabe que é isomorfismo, portanto, essa nossa transformação ela é injetora e sobrejetora, tá? Então, se ela é injetora, o núcleo é só o zero e, portanto, a dimensão do núcleo é zero. Se ela é sobrejetora, então o T de U é V necessariamente, e aí a dimensão da imagem vai ser a dimensão do contradomínio. Ok. Como a dimensão de U é finita, eu posso usar o teorema do núcleo da imagem, que fala, então, que a dimensão de U é a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Aqui a dimensão da imagem é zero, então isso aqui desaparece, e a dimensão da imagem é igual à dimensão de V. Então eu vou ficar zero mais dimensão de V, olha. No lugar de dim de T de U, eu vou pôr dim de V aqui. Ou seja, eu estou chegando então à conclusão que dim de U é igual a dim de V. Ok? Então, é uma demonstração super bonitinha essa, uma proposição para a gente usar aqui, que se o espaço de saída for de dimensão finita, o de chegada também é de dimensão finita, não somente isso, os dois têm a mesma dimensão, tá? Ok, um corolário disso é o seguinte, que é interessante. Se eu tenho uma transformação linear bijetora, ou seja, um isomorfismo, e a dimensão do espaço de chegada é finita, então a dimensão do espaço de saída é finita e é igual à dimensão do espaço de chegada, né? Então é interessante. T é bijetora, portanto possui inversa, T menos 1. E agora a gente vai aplicar o teorema para essa inversa. Essa inversa é um isomorfismo, e ela tem domínio com dimensão finita. E aí eu aplico a proposição para T menos 1. E aí eu vou chegar aqui, então, a dimensão do espaço de saída e de chegada são iguais. E aí, então, segue imediatamente o nosso resultado. Ok? Agora uma outra proposição. Se eu tiver dois espaços vetoriais de mesma dimensão finita, então, se eu tiver uma base para um espaço e outra base para o outro espaço, já que os dois têm dimensão igual, tem que ter a mesma quantidade de elementos aqui no espaço de saída e de chegada, então eu vou poder definir uma transformação linear que vai do espaço U no espaço V dessa forma. Se eu colocar como T dessa combinação linear como sendo α1, αn e agora os vetores do V, então essa transformação linear que eu defini aqui, eu preciso mostrar que é de fato linear, ela é bijetora, então, portanto, vai ser um isomorfismo entre U e V. Em particular, a gente nota que T de UJ é VJ. Então, quando a gente tiver aqui os alfas, 1 para um UJ, por exemplo, e 0 para os demais, vai dar o 1 aqui e VJ. Vamos mostrar primeiramente que a nossa transformação é de fato uma transformação linear. Vamos tomar dois elementos de U, dois vetores, W1 e W2 de U, então eles podem ser escritos como combinação linear dos vetores UI da base, o 1 até o UN. Isso para o W1 como para o W2. Então, existem esses escalares alfa 1 até o alfa UN e beta 1 até beta UN. Aí eu vou pegar um escalar lambda, e lembrando que a transformação é dada dessa forma, eu quero calcular quanto que dá T de W1 mais lambda W2. Então, o W1
é essa soma aqui, que eu vou colocar no lugar do W1. E no lugar do W2, eu vou colocar essa soma aqui. Então, temos isso aqui. Observo, então, que as operações que eu posso fazer dentro de um espaço vetorial fazem com que eu escreva isso que está aqui dentro do parênteses dessa forma. E o que que a minha T faz? A minha T leva uma combinação linear assim, que na verdade ela pode ser escrita como soma dos AI, UI, e essa parte aqui, olha, ela pode ser escrita como soma dos AI, VI. Então, o que a T está fazendo? A T leva essa soma aqui, ó, T disso é essa soma aqui, essa soma é em I, né. Então, T vai levar aqui, eu tenho uma soma, isso aqui está fazendo o papel desse meu coeficiente AI aqui, ó. Eu tenho o I e a soma. Então, T disso aqui vai levar, e esse coeficiente eu mantenho, que é o que mantém aqui, olha, vocês estão vendo esse coeficiente que vai manter, e aí eu vou ter o VI. Então, T dessa soma com esses coeficientes aqui, o I, vai para soma desses coeficientes, só que VI, que é o que está escrito aqui, olha. Eu estou mantendo esses coeficientes aqui, ó. E aí, outra vez, usando propriedade de espaço vetorial, eu posso escrever dessa forma, usando distributiva, propriedade distributiva. Aqui eu reparo que, na verdade, então, eu tenho T de W1. T de W1, o que que faz? O T de W1 é T dessa soma toda, certo? T dessa soma toda aqui. Mas o que uma soma toda dessa vai fazer? Vai levar numa soma do alfa I, VI, que é exatamente o que está escrito aqui, ó. Tá? Então eu consigo reconhecer que esse pedaço aqui na bolinha é o T de W1. Analogamente, eu consigo reconhecer que isso que está no quadradinho aqui é, na verdade, o T de W2. Então, quando eu aplicar T nesse W2 aqui, vai ser T de tudo isso aqui. E o que que o T faz? O T leva aqui a soma dos alfa-I, o I, nisso que é a soma dos alfa-I, VI, tá? Então, o coeficientes que tiverem aqui vai ser o que vai levar no outro. Então, se tiver alfa-I, vai levar nos alfa-I, se tiver beta-I, vai levar nos beta-I, e se tiver esse aqui, que foi o caso que a gente usou aqui, na soma e multiplicação por escalar, leva nos mesmos coeficientes, só que saiu de UI e chegou no VI, tá bom? Então, é linear. A gente precisa mostrar que é bijetura. Só que, por hipótese, a dimensão do espaço U e a dimensão do espaço V são iguais, e são iguais a n infinito. Então, a gente pode usar aquele nosso resultado que tem 4 equivalências, que é, no caso de uma transformação linear, que sai de um espaço de dimensão n para um espaço de mesma dimensão n, então, são equivalentes ser bijetora, ser injetora, ser sobrejetora e levar base em base. Então, em vez de eu mostrar que é bijetora, mostrando que é injetora e sobrejetora, basta eu mostrar só se é injetora, ou só se é sobrejetora, ou se leva base em base. No caso, nós vamos mostrar que a T é injetora, e daí já vai ser bijetora. Então, eu preciso mostrar que o núcleo é só o zero. Então, quando a gente tem espaços de mesma dimensão na chegada e na saída, é super legal, porque a gente pode usar aquele nosso resultado que tem 4 afirmações que são equivalentes. Então, eu vou tomar um W no U,
e ele pode ser escrito, então, como combinação linear dos elementos da base, e vou, supor que T dele, que ele vai no zero. Quero provar que ele, na verdade, é o zero, para mostrar que nada que não seja o zero é levado no zero, porque a gente sabe que a transformação linear leva zero no zero. Mas pode ser que leve outras pessoas no zero também? Pode ser. No nosso caso, como a gente quer provar que é injetor, ou seja, que o núcleo é só o zero, a gente quer provar que esse W aqui, ele é o zero, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Aplicar T dos dois lados dessa igualdade. Eu vou ter T de W, vai ser T de tudo isso aqui, só que a gente provou que a transformação é linear, então eu consigo aplicar em cada vetor e pôr os escalares para fora. E o T de W é zero. É isso que eu estou escrevendo aqui nessa linha, olha. E, na verdade, aqui a gente vai aplicar a nossa transformação, por causa dela ser linear, T de o I, a gente viu que é VI, né? Então, a gente pode usar isso ou simplesmente a definição da nossa transformação linear. Com isso, a gente chegou, olha, que eu tenho uma combinação linear que é a combinação linear nula. E os vetores VIs formam a base do V. Então, quando eu tenho combinação linear nula dos vetores da base do V, necessariamente esses escalares têm que ser zero, porque essa base é formada por vetores LI. Então, os alfas são iguais a zero, e aí, então, esse que é zero, todo mundo é zero, necessariamente esse W aqui vai ser zero, tá? Então, a gente provou que o núcleo é formado só pelo elemento neutro do espaço de saída. Um corolário desse nosso resultado é o seguinte: se dois espaços vetoriais tiverem dimensão finita, então eles vão ser isomorfos sem somente ser a dimensão de um é igual à dimensão do outro, né? O nosso resultado já falava que se eles forem isomorfos, eles vão ter dimensão igual, e agora, se eles tiverem mesma dimensão, eles vão ser necessariamente isomorfos por causa daquele resultado das 4 afirmações equivalentes que a gente está usando bastantes vezes. Outro corolário é o seguinte: se aqui eu estou aplicando especificamente para o espaço das funções que são transformações lineares de U e V. Se o U e V forem espaços vetoriais, a dimensão do U for n e a dimensão do V for m, a gente sabe que esse espaço aqui tem dimensão do U vezes dimensão do V, portanto, m vezes n, e a gente sabe que o espaço das matrizes m por n com entrada nos reais também tem dimensão m vezes n. Como eles têm mesma dimensão, eles vão ser isomorfos. Eu vou conseguir construir um isomorfismo entre um e o outro. E a receita de construir isomorfismo é exatamente a transformação que foi dada na proposição, tá? Então, a gente já viu que isso é verdade, então, pelo corolário anterior, um espaço é isomorfo ao outro. E assim a gente acaba mais uma aula. Até, pessoal.